taxa básica de juros brasileira, a Selic, está atualmente em 13,75% ao ano. Essa taxa influencia todas as demais taxas de juros do país, como as cobradas, por exemplo, em empréstimos e financiamentos. Ela é determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Mas o deputado José Nelto, do PP de Goiás, acredita que falta transparência na definição dos juros. E para falar sobre esse assunto, ele é o nosso convidado no programa Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Para a gente iniciar, eu queria citar alguns argumentos apresentados por parlamentares favoráveis à redução da taxa de juros e queria que o senhor desse a sua posição, né? A taxa de juros, como a gente falou no início, está ligada à questão da economia, ali, à questão dos empréstimos, financiamentos. Em uma eventual redução da taxa de juros, como pedem alguns parlamentares, especialmente da base do governo, quais as consequências disso para o país? Marcelo, muito obrigado pelo convite para falar aqui no programa Palavra Aberta e para tratar de um tema tão espinhoso na vida de todo o povo brasileiro, do empresário ao consumidor, aquele que vai na padaria, vai no mercado fazer as suas compras. A taxa Selic no Brasil, ela já está no patamar de 13,75% há quase 2 anos. Veio da época do ex-ministro Paulo Guedes, continuou, porque nós temos um Banco Central independente. Foi votado pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional Brasileiro. Agora, nós chegamos a um momento da nossa economia que eu já sinto, e a população já sente, que houve uma queda grande já na inflação. Vou dar um exemplo aqui, preços dos combustíveis caindo, do óleo diesel, gasolina, do etanol, o preço da cesta básica caindo, o óleo de soja que era R$12, hoje já está a R$4, R$5, o preço do macarrão, enfim, a prestação de serviço também caindo no Brasil. Então, não dá mais para o país continuar com uma taxa Selic de 13,75%. Vou dar um exemplo para você. Se ela chegar a 10%, ela significa uma Bolsa Família anual. Quer dizer, é isso que o povo brasileiro está perdendo. Certo. Os opositores à redução da taxa de juros dizem que se a Selic cair, a inflação pode subir. Qual a posição do senhor? Pelo contrário, a inflação está sob controle no Brasil. Sempre esteve sob controle. Houve queda no dólar também. Então, eu não comungo hoje com essa tese. Há 2 anos, quando houve uma disparada dos preços, tanto no Brasil e também no planeta, com a alta da taxa Selic, ela segurou os preços do Brasil. Agora, pós-pandemia, começa agora a desaceleração. Vou dar um exemplo, no preço dos insumos agrícolas, estava lá em cima, preços de carros, tratores, tudo isso está caindo no Brasil. Não há como continuar essa taxa Selic nesse valor. O Brasil é o paraíso dos banqueiros, de 5 banqueiros. Nós temos no Brasil 85% de 5 bancos que detêm os depósitos. E isso é muito grave, porque não tem concorrência entre os banqueiros. O país fechou, não permite que bancos do Japão, da Índia, da Europa Central e também dos Estados Unidos e mesmo do Brasil possa ter novos bancos. Os bancos foram encolhendo e comandando a economia, criando dificuldade para que o empresário, o médio, o grande empresário, o pequeno empreendedor possa fazer empréstimo. Se você pegar um empréstimo de 13,75, você não vai pagar o banco, você vai dar o calote. E o que nós queremos? É a concorrência, mais bancos do Brasil, e com isto haverá uma queda dos juros e todo mundo vai trabalhar
para produzir. Você não come juros, você come arroz e feijão. Para a gente deixar bem claro para quem está em casa, como é que a taxa de juros pode aquecer a economia do país? Qual a relação disso? Como funciona? Olha, se você tem uma taxa de juros 14%, vamos colocar 16%, se você buscar esse dinheiro junto a uma instituição bancária, você tem que se reinventar como você vai pagar o capital principal, porque vira uma bola de neve, juros sobre juros. Isso é igual ao agiota. Você vai no agiota, busca lá um dinheiro emprestado, 2%, o agiota te tem como bom pagador. Aí você atrasa, volta lá, eu vou te emprestar, mas é 3%. Você atrasa, volta lá, é 5%. O que é que significa? O agiota sabe que não vai receber o dinheiro, sabe que ele tem um bem penhorado, ele acaba tomando a sua propriedade, ou seja, ela urbana, ou seja, rural, porque o agiota nem o banco não perde. Quem perde é o empresário. Juros altos, perde os empresários, perde os trabalhadores e perde a economia do Brasil. Eu queria voltar um pouquinho lá atrás no enunciado do programa. Tem uma fala do senhor na internet dizendo que falta transparência nessas reuniões do Copom. O senhor teria alguma sugestão, alguma ideia para ampliar essa transparência? Olha, o que é preciso hoje? Você tem noção, alguém tem noção de uma reunião do Copom? Alguém já participou, a não ser 10 brasileiros? Todos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nada contra o Bolsonaro. Quero deixar bem claro. Como que o Banco Central, o Copom, numa reunião secreta, porque a reunião não é transparente. Eu não quero deputado participando de reunião do Copom, não quero senador da República participando de reunião do Copom. Mas tem uma ata. A ata sai de um grupo de 10 membros do Copom. O que é que nós queremos lá? Que seja aberto, transparente, porque se o dólar está caindo, ou o dólar subiu, qual a relação que tem que você não pode baixar agora a taxa Selic de 13,75 para 12,75? Porque nós sabemos que a queda da taxa Selic ela é gradual, porque o governo também tem que fazer o seu dever de casa. O governo não pode gastar exageradamente. Isso causa também inflação. Tem que haver o equilíbrio, mas não tem transparência. O Copom, ele é secreto, ninguém sabe como chega o aumento, quando terá a queda da taxa Selic. Eu proponho um Copom aberto, transparente, como acontece uma sessão do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. A gente sabe que o presidente da República está fazendo aí um movimento grande na tentativa de estimular essa redução de juros, né? Mas algumas pessoas também contrárias a essa redução dessa taxa dizem que se o governo não baixar os gastos públicos, não seria possível reduzir essa taxa de juros com segurança. A gente sabe que recentemente houve essa discussão do arcabouço fiscal. O senhor acha que esse mecanismo que está agora pode ajudar nessa questão? O arcabouço fiscal, que é a nova regra fiscal do Brasil, ele acabou acontecendo também nos Estados Unidos, na maior economia do planeta. Lá o governo fez um acordo com os republicanos, que comanda a Câmara dos Deputados, no Capitólio, para aumentar o teto de gastos da dívida pública. Se isso não tivesse acontecido, seria uma quebradeira nas bolsas de valores de todo o planeta. Então, o novo arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, não sei se o que foi aprovado no Senado será mantido pela Câmara. Nós iremos discutir com o ministro da Fazenda, discutir esse assunto também com empresários e com os próprios parlamentares, para saber se vamos acatar ou não, ou derrubar o que foi aprovado pelo Senado. Porque o governo também tem a obrigação de reduzir os seus gastos. O governo reduzindo os seus gastos, vai sobrar mais investimentos na saúde, na educação,
na infraestrutura do Brasil. O Brasil precisa de melhorar a sua infraestrutura, precisa de ter as parcerias públicas-privadas. Então, o arcabouço fiscal, ele abre, dá essa oportunidade para o governo. É como o cidadão que está doente, numa fase terminal, e precisa tomar um antibiótico muito forte. Se você não der a ele esse antibiótico forte agora, ele vem falecer. Com o arcabouço fiscal, você vai ganhar mais 2 anos ou 3 anos na nossa economia, até que a economia possa entrar nos eixos. Parece que há uma sinalização de que nos próximos meses o Banco Central tende, né, a iniciar um movimento de queda nessa taxa de juros, né? Nosso programa já está chegando ao final, mas eu já estendo o convite para que o senhor retorne numa outra ocasião, para que a gente possa já discutir aí os impactos dessa redução ou não, né, dessa taxa de juros. Marcelo, primeiro, muito obrigado pelo espaço, dizendo a você e a todos os telespectadores da TV Câmara que a própria Avenida Paulista, ela já está preocupada com a não queda das taxas de juros. O mercado, eu vi uma entrevista da Maria Luísa Trajano, muito preocupado com o varejo. O varejo está diminuindo e com isso você diminui o quê? Emprego e empregos e também impostos para a nação. E a economia, ela está paralisando, não há negócios hoje, nem na cidade e nem no campo. Por quê? Porque as taxas de juros estão fora da realidade do povo brasileiro. Muito obrigado por participar do programa, deputado. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o deputado José Nelto, do PP de Goiás. Se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook e Twitter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.